Então aqui eu tenho uma aplicação, um aplicativo, só para conceituar qual que é a ideia desse aplicativo. É um programa que faz coleta de informações. É um cadastro, como se fosse uma pequena agenda de lembretes, vamos dizer assim. Então eu cadastro informações, ele, à medida que eu tenho semanais, diários, mensais, ele exibe para mim como alerta. Eu entro nesse site e me mostra as informações. Mas a ideia aqui não é mostrar os lembretes, e sim essa eficácia com relação ao implemento que eu sugeri, frente aos demais algoritmos pré-existentes aí no mercado. Então a ideia é a seguinte: vamos supor que eu fosse fazer uma pesquisa e uma informação. Eu quero buscar uma palavra. Eu lembro que eu tenho um lembrete que a minha palavra é órfão. Mas como eu posso escrever órfão? Vamos supor que eu sou uma pessoa que não sei como escreve a palavra órfão. Eu posso escrever órfão. Pô, mas não é. Mas está como órfão. Que seria o correto, né? A grafia correta. Ou também posso tentar outra coisa, né? Órfão. Se eu pesquisar, se eu fizer uma análise, aí a ideia seria o seguinte: se eu colocar para pesquisar, eu já vou acionar aqui, né? Na verdade eu vou pular uma etapa aqui para explicar, porque eu estou ganhando um pouco de tempo. Eu já vou criar uma análise, eu já vou mostrar o resultado do que seria essa análise fonética, né? Mostrando o resultado em código de assertividade dos algoritmos. Se eu simplesmente pesquisar num nome que não existe, por exemplo, eu misturei uma série de palavras aqui, e o sistema não vai entender. Por quê? Porque ele vai pesquisar em hardcode, ou seja, ele vai comparar caractere por caractere e vai analisar e falar: meu, esses caras não existem, não existe essa informação aqui. Só que se eu fosse trabalhar com os códigos, né? Por exemplo, no caso, o primeiro grupo de caracteres aqui, esse algoritmo ele é um analisador léxico que ele faz o seguinte: o Soundex ele vai gerar esses campos, observar que, por exemplo, a cada grupo de palavras, ele me gerou uma sequência de caracteres diferentes. Por quê? Porque o Soundex não é feito para a língua portuguesa, é feito para a língua inglesa. Então o Soundex, se eu tivesse um banco de dados, se eu tivesse um cadastro baseado em código Soundex para fazer uma pesquisa, ele já não teria uma assertividade para poder me trazer essas palavras. Já no Busca BR, que é adaptado ao nosso língua portuguesa, ele também teria certas incongruências. Em que sentido? Porque como ele não tem dentro do seu analisador léxico a informação AUM como análise de token, ele teria um erro de interpretação, porque ele não entenderia nem essa terminação AUM, nem a terminação AN. Como ele trabalha baseado no Soundex, e o Soundex ignora as vogais, só interpreta as consoantes, então nesse caso ele nem entendeu o AO no final. Então ele acaba gerando códigos que, em comparação, ele também não traria com total assertividade. Já a minha proposição, que eu acrescentei ao analisador léxico esses tipos de ocorrências, vocês podem observar que se eu tivesse um cadastro no banco de dados, aonde esse cadastro fosse baseado em busca BR, uma vez procurando a palavra, independente da sua forma digitada graficamente ou foneticamente falando, seja por erro regionalista, ou seja por erro de digitação propriamente dito, o meu sistema ele teria, nesse caso, 100% de assertividade, ou seja, da forma que eu digitasse, correto ou não, como ele gerou o mesmo código, ele conseguiria identificar essa ocorrência e me trazer. A ideia aqui é baseada em como funciona o mecanismo do Google, que é um mecanismo que sempre me surtiu uma curiosidade. Falei, como é que o Google consegue me trazer tantas informações e outros analisadores não têm esse poder de eficácia? A única coisa que eu posso chegar é que o Google, por fato de ser uma empresa empreendedora que tem essa visão de mercado, de estar sempre buscando, sempre ser inovadora, eles provavelmente devem estar usando um analisador léxico, e esse analisador léxico deles, com certeza, deve ser uma coisa baseada em um tipo de implemento adaptado à língua do país de origem, como forma que eu fiz aqui. Só como último exemplo, vou colocar um exemplo em que, vamos supor, né, se eu buscasse nome de pessoas, se eu procurasse uma pessoa que chamasse Wilson, mas vamos supor que essa pessoa, eu não sei se é o Wilson, então é o Wilson. Ah, mas eu não sei se é o Wilson, eu acho que é o Wilson. Não sei. Se eu fizer a mesma pesquisa, vocês podem ver que o Soundex, a forma algorítmica do Soundex, ele sempre preserva o primeiro caractere
e os demais caracteres ele pode ser baseado naquela sequência alfanumérica. Se eu usasse o soundex, também não teria esse resultado. Se eu usasse o busca BR na forma como ele é hoje, ele também traria incongruências em que ele não conseguiria interpretar corretamente a forma como foi proposta por Jorge Tavares de Lucena. Também teria essas incongruências, porque ele não considera a letra U, ele não considera certos fonemas, e eu considero porque, no caso, a letra U, ela tem uma similaridade fonética no início das palavras, então eu criei um token que faz essa análise quando aparece nas palavras. Dentro dos códigos que eu passei aos senhores, ele tem essa tabela que mostra exatamente a inclusão desse tipo de fonema em contraposição ao busca BR. Então, nesse caso, eu teria mais uma vez 100% de assertividade com relação ao tipo de análise, tipo de busca, porque eu levo em consideração esses tipos de ocorrências. E assim como as demais outras ocorrências que eu citei. Então, a minha grande contribuição foi justamente essa, demonstrar que é possível. Como eu mencionei, né, eu procurei usar as práticas de gerenciamento de projetos, por quê? Porque como o escopo era muito grande, a pesquisa que eu fiz é baseada no Código Fonético Internacional, e esse Código Fonético Internacional abrange todas as línguas do planeta, e seria muito complicado, dentro do tempo que eu tenho disponível, para poder criar um analisador léxico de tamanho e magnitude. Então, a minha proposição, muito mais modesta, né, dentro do meu âmbito de conhecimento, de domínio, procurei fazer baseado em língua portuguesa. Como eu achei esses dois algoritmos, que infelizmente eles não atendem às nossas necessidades, a minha contribuição é criar um implemento em que atenda às nossas necessidades reais e em toda a sua concepção da língua portuguesa. Então, esse é o meu trabalho final, minha conclusão do curso. Espero que os senhores tenham entendido a minha proposta e muito obrigado. Coloca aí, apaga aí a minha. Não é? Não é tudo. Não, eu estou usando a hardcode só a tabelinha, mas vou colocar qualquer coisa. EX, CE, são. E agora esses são EXE, isso. Vai lá, pesquisa lá. O primeiro tinha acertado também. Porque o sound O BR não. O BR errou. Acerta. Exatamente. O BR, ele não leva. O sound, ele tem uma assertividade, por quê? Porque, no caso, o analisador léxico dele, X e o S entram no mesmo grupo. As repetições ele ignora e todas as vogais ele elimina. Então ele consegue ter uma assertividade. Significa a palavra no código. Voltar? Não, agora. Coloca no exceção com esse cedilha O. Esse Cedilha a O. Esse sal. Junto com os outros dois. Esse sal. E esse Bom, vou até. Peraí. Na verdade, deixa eu tirar isso aqui. No primeiro ele erra os 3, no segundo também, e no terceiro ele acerta. Você pôs um if lá para acertar todos. Não, sim. Pode digitar a palavra que o senhor quiser aqui. Pode vir. Eu desafio. Vamos fazer uma aí. Mágica com Mágica com I. Mágica. Isso. Mágica. E outro que? Com Y Maier. e com I. Mágica. Com I. Com I? Mas só 3, né? Os 4 faz. Não, uma coisa que eu não mencionei, vou até mencionar, todas as proposições até hoje ele criou um analisador léxico para analisar apenas uma palavra. Eu estendi isso para analisar frases. Tem um analisador léxico que interpreta frases. É português, Talvez não. Aí nesse caso vai. Primeiro, Mas o Y, eu não consigo